Assim como eu faço com disjuntores, eu tenho por hábito escolher uma ou duas marcas de interruptores e tomada para o cliente. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Mas muitas vezes o cliente já tem comprado tomadas e interruptores. O que será que eu faço quando isso acontece? Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Diferente de disjuntores, que eu normalmente sugiro 3 marcas, tá? 3 fabricantes. E se os clientes escolher uma dessas 3, comprar, eu faço a instalação tranquila, sem nenhum problema. Eu tenho um vídeo que está em um dos nossos canais do YouTube. Para disjuntores, para interruptores e para tomadas, eu sugiro uma ou duas marcas, tá? Mas diferente de disjuntores, que se o cliente comprar diferente daquilo que eu indiquei, normalmente eu não instalo. Disjuntores ou interruptores e tomadas, eu avalio a característica daquele disjuntor e tomada. Por exemplo aqui, tá? Recentemente, eu participei de 3 instalações em que o cliente tinha essa, o outro tinha essa e o outro tinha essa. Eu faço uma avaliação técnica nessas tomadas, tá? Uma avaliação assim, nada tecnológica. Quando eu falo em técnica, eu quero dizer assim, no ponto de vista, né? Na observação. E aí eu decido naquele instante se instalo ou se não instalo, tá? Na grande maioria, é raro, tá? Eu recusar instalar um interruptor e uma tomada. Só se esse interruptor ou essa tomada estiver com problemas que eu considero grave, tá? Mas, Davi, você está falando que instala a grande maioria das tomadas. O que é uma tomada ou interruptor está com problemas muito graves, tá? Nós temos no mercado, eu não tenho aqui apresentado, tá? Tomadas e interruptores diversas, tá? A quantidade de nomes, eu poderia quase dizer que é infinita. Mas tem umas que chega a ser tão barata, tá? Eu não sei se é devido à quantidade que a pessoa compra que ela acaba ficando tão barata, que quando você vai instalar, eu já fiz experimento com um modelo de tomada, que quando eu fui instalar a título experimental e submeti a vários testes, teve 3 testes que ela não passou em hipótese alguma, tá? Testes simples, testes que podem acontecer no dia a dia na sua instalação. Caiu da mão, uma tomada caiu da mão e dividiu em 2 no chão, tá? O interruptor caiu da minha mão. Esse caiu que eu estou falando, né? Eu joguei de uma altura de mais ou menos 2 metros. Eu joguei no chão, tá? Mas esse é o teste correto do fabricante? Não, esse não é o teste do fabricante. Esse é meu teste, tá? Está certo ou está errado? Eu não faço ideia se está certo ou está errado. Eu simplesmente não instalo, tá? Soltei uma tomada do modelo, vamos imaginar aí, modelo A no chão, de 2 metros de altura, e ela esfarelar no chão, eu certamente não vou nunca mais instalar uma tomada daquela. Eu posso até ter instalado no passado, né? Mas futuramente eu não vou instalar mais, tá? A mais recente de todas, eu estava fechando um circuito de tomada para um cliente, ele tinha comprado a tomada, e eu falei para ele, cara, essa tomada não é muito legal. Dá para ver aqui que esses parafusos que prendem os fios, eles não têm eles escapam, né? Dependendo da quantidade que você der de voltas na posição anti-horário, eles escapam. O que não seria tão grave, porque existe um limitante, tá? Deveria existir um limitante, nesse caso não tinha.
e quando você aperta os fios, no limite do aperto do parafuso, você consegue aplicar uma força e puxar o fio para fora, tá? Então alguma coisa ali, faltou ranhuras naquelas bases que deveriam segurar os fios, faltou alguma coisa ali que normalmente também eu não aprovo. Recentemente eu fui instalar uma, o cliente comprou, eu falei que não era boa, eu falei, você não quer comprar uma outra? Uma tomadinha dessa aí custa 10, 12, 13 reais. Eu te dou uma marca aqui, você vai lá e compra, e aí você fica tranquilo. Ah, não, mas eu tenho essa aí, por que eu vou gastar 10, 12 reais? Eu acabei instalando. O que aconteceu é o seguinte, como era um circuito de tomada onde passavam outros circuitos de fio, a quantidade de fio ali no circuito, ela acabou ficando um pouco maior do que deveria. Então eu fui posicionar a tomada, posicionei, coloquei os parafusos, e fui apertando. Daqui a pouco a tomada quebrou. Fez assim, ó, tuc, soltou uma das orelhas da tomada. Ou seja, inutilizando a tomada. Deu a entender, eu conheço um pouquinho sobre materiais, resistências de materiais. Deu a entender que aquele material ali é um material ressecado, tá? Ou um material de baixa qualidade, porque muitas vezes você pode ter erros pontuais no processo, mas nesse caso especificamente demonstrava que não apenas aquela tomada, porque no ponto que ela quebrou, eu apliquei talvez ali meio quilo de força, tá? Quando você está girando os parafusos assim para colocar a tomada na orelhinha da caixinha, você não aplica, não tem que aplicar muita força. Você tem que posicionar direitinho e vai lá, vai. E quando fez uma pequena alavanca, quebrou, tá? Deu um estralo. Então, esse fabricante de tomada que eu estou falando, possivelmente pode até ser que seja um erro pontual. Eu não posso afirmar, tá? Porque dificilmente eu tenho instalado dessas tomadas. E a última que eu instalei foi essa. Depois eu fui comprar em um lugar diferente que o cliente comprou. Eu comprei 2 ou 3, tá, dessas tomadas. E fiz alguns testes que também não foram aprovados. Soltei de uma altura de 2 metros, quebrou em 2 partes. Eu queria entender se eu apliquei uma força fora do comum naquele processo, naquele fechamento. Mas como normalmente eu instalo várias tomadas, tá, em um mês... e aquela foi a única a quebrar daquele jeito, tá? Muitas vezes você pode até forçar um pouco, ela ficar um pouquinho torta, mas quebrar, dividir em duas, foi a primeira vez que eu vi. Então eu fiz outros testes, tá? Soltei de uma altura, uma quebrou, prendi fios de seções diferentes na tomada e ele escapou aplicando uma força pequena. E eu observei também, um teste que eu faço é um teste de calor, tá? A uma distância X da tomada. Eu observei que toda a tomada, inclusive o próprio espelho da tomada, fica amarelado quando você aplica uma fonte de calor a uma distância assim de meio metro, 1 metro. Ah, Davi, mas ninguém aplica calor em tomada, tá? Eu sei que não aplica. Só que se uma fonte externa, tá, do meu processo ou da minha instalação fez com que tudo ficasse amarelo, imagine se tiver uma falha na instalação do circuito. Como não seria, né? Como não ficaria esse circuito, essa tomada, tá? Então, eu volto a afirmar que esses testes que eu faço não são cientificamente comprovados, aceitos, etc. e tal. Mas são testes que eu faço no meu dia a dia. O cliente tem 3 marcas de tomadas lá. Davi, eu comprei porque eu achei baratinha, cara. Paguei tão barato que eu comprei, inclusive comprei misturado, tá? Normalmente quando eu dou um orçamento, eu não aceito fabricantes diferentes na mesma instalação, tá? Por que eu não aceito? Ah, mas você tem que aceitar? Claro que não. Não é a questão do meu aceitar. É uma questão estética, né, de qualidade. Você precisa trocar uma tomada. Puxa vida, mas não tem mais desse fabricante. Esse fabricante faliu. Então, de repente, eu tenho A, B ou C. Pode ser até colocado em cômodos diferentes da instalação, tomadas diferentes, não tem problema. Mas no mesmo ambiente, no mesmo corredor, na mesma varanda, tem lá uma tomada A, uma tomada B e uma tomada C. Não há
necessidade de fazer isso, já que a média de preço de mercado em relação a tomadas parecidas são iguais, tá? Então, normalmente eu escolho, eu falo para ele, ó, tem a A, tem a B, tem a C. Aí fica a seu critério qual das três você vai escolher e vai comprar para a gente instalar aqui na sua casa, tá? Esse era o principal objetivo do vídeo. Dê sempre preferência a marcas conhecidas, tá? Tem umas marcas estranhas aí. Ah, mas a gente não tem que experimentar para conhecer. Cara, a eletricidade é uma coisa que a gente não pode experimentar muito, porque basta um simples erro de 30 mA é o suficiente para tirar uma vida. Sempre que possível, visite os nossos canais, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Talvez o que eu estou falando aqui não tenha importância nenhuma para você, mas para aquele seu amigo da sua rede social, das suas mídias sociais, será de grande valia. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.